Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de meu Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos mais uma vez te adorando, porque só o Senhor é Deus. Imploramos em nome de Jesus o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. O verso áureo, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Tudo quanto nós falamos, tudo quanto nós pregamos, tudo quanto nós estabelecemos como doutrina, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. A lei e ao testemunho significa incluindo todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Não há nenhuma igreja cristã que não use as Escrituras Sagradas para sustentar suas crenças. Todas usam a Bíblia. Mas por que existem mais de 42 mil igrejas cristãs? Cada uma pensando estar com a verdade, cada uma declarando ser a igreja verdadeira, e todas estão usando a Bíblia. Por que isso? A função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Na verdade, a função das Escrituras pode variar de uma igreja para outra. Por quê? Porque existe a tradição, existe a cultura, existe também o conceito de que o Antigo Testamento foi abolido, só vale o Novo Testamento. Enfim, queridos, todos esses tipos de conceitos afetam a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Todos fazemos parte de diversas tradições e culturas que nos influenciam. Mas será que a Bíblia pode ser interpretada? O que você acha? Na minha opinião, a Bíblia não pode ser interpretada. Nós só aceitamos uma interpretação bíblica quando é a própria Bíblia que está interpretando. A Bíblia interpreta a Bíblia. Porém, em todas as partes em que a Bíblia não interpreta, nós aceitamos como sendo literal. A teologia e as doutrinas precisam estar fundamentados unicamente em cima deste livro sagrado, a Santa Bíblia. Isto significa sola Escritura. Somente a Bíblia é autoridade em termos de princípios e doutrinas. Na parte de domingo, tradição. A tradição não é toda ruim. Por quê? Porque a tradição, ela nos ajuda a nos manter conectados com as nossas raízes. Tradições de família, tradições de igrejas, tradições de povos, de países. Porém, queridos, todas as tradições precisam ser avaliadas. Como serem avaliadas? Através deste livro. Este livro é a norma que precisa avaliar todas as tradições humanas. Abra sua Bíblia e vamos ler agora em Marcos capítulo 7 e os versos 1 em diante. Marcos capítulo 7, nós temos aqui a experiência de Jesus Cristo quando fala com aqueles que estavam acusando seus discípulos por estarem comendo sem lavar as mãos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Queridos, não significa que os discípulos estavam comendo pão com a mão suja. A tradição dos fariseus dizia que eles deveriam lavar as mãos 7 vezes. 7 vezes. Obviamente, Jesus e os discípulos não tinham lavado as mãos 7 vezes e por isso estavam sendo criticados por estarem comendo pão com as mãos não lavadas, impuras. Mas isto somente porque não tinham lavado 7 vezes. Você precisa lavar as mãos 7 vezes antes de comer? Obviamente que não. Nós lavamos uma vez a mão. Mas, queridos, isto se chama o quê? Tradição. Verso 3 agora. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, ou seja, 7 vezes.
e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Eles lavavam tudo, até as camas. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Jesus respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Jesus está dizendo que os fariseus estavam invalidando os mandamentos de Deus por causa da tradição. Existem tradições que são boas. Não existe problema nenhum de você lavar 3, 4, 5 vezes a mão, se você quer lavar. Mas o problema é que a tradição, às vezes, anula, invalida os mandamentos de Deus. E assim era o caso. Aqui no verso 10, diz assim: porque Moisés disse: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Jesus está explicando que o mandamento de Deus manda honrar pai e mãe, cuidar deles na velhice. Mas, queridos, existia uma tradição que dizia que quando o filho dedicava a Deus tudo o que tinha, dizendo é corbã, ou seja, é uma oferta que eu faço para o Senhor, então ele estava desobrigado de cuidar do pai e da mãe na velhice. E a desculpa era que tudo o que ele tinha sido dedicado a Deus. Quando ele morresse, tudo isso seria dedicado ao templo. Mas, queridos, esta tradição estava invalidando o mandamento de Deus que dizia: honra o teu pai e a tua mãe, cuide deles na velhice. Queridos, esta é uma tradição mencionada por Jesus que estava indo contra os mandamentos de Deus. Mas existem muitas outras tradições. Entre nós mesmos existem tradições que são contrárias à palavra de Deus. A tradição que Jesus Cristo confrontou era cuidadosamente transmitida na comunidade judaica de mestre para discípulo. Nos dias de Jesus, ela havia assumido um lugar ao lado das Escrituras. Colocavam a tradição como tendo a mesma autoridade das Escrituras. E assim acontece na Igreja Católica Romana. Eles colocam a tradição não no mesmo pé de igualdade das Escrituras, mas colocam a tradição acima das Escrituras. A tradição tem uma tendência de se desenvolver durante longos períodos de tempo, acumulando assim mais e mais detalhes e aspectos que originalmente não faziam parte da palavra de Deus nem do seu plano. Embora as tradições fossem promovidas pelos anciãos, isto é, pelos líderes religiosos da comunidade judaica, não são iguais aos mandamentos de Deus. Eram tradições de homens. E chegou num ponto em que estas tradições estavam invalidando a palavra de Deus. Quando falamos em tradição, geralmente nós pensamos em comportamentos. A forma como as pessoas se cumprimentam, as formas como eles se abraçam ou se beijam, a forma como eles entram na igreja, a maneira como eles se vestem. Isto tem muito a ver com a tradição comportamental. Mas, queridos, existem tradições que não são comportamentais, são tradições teológicas. A Igreja Católica Romana, ela tem tradições teológicas, colocadas acima da palavra de Deus. E nós, como Igreja Adventista, será que nós temos também tradições teológicas? Tradições proféticas? Porque eles dizem, é assim que os pioneiros ensinavam? Por que você está entendendo a profecia desta forma? Se há 160 anos atrás, eles pensavam de outra forma. Queridos, nós não entendemos a Bíblia através dos pioneiros. Nós entendemos a Bíblia através da Bíblia. A tradição teológica, a tradição interpretativa das profecias.
podem estar de acordo com a palavra de Deus, ou podem, às vezes, não estarem de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos avaliar. Eu gostaria de ler para vocês o que Ellen White escreveu na revista Review and Herald, do dia 20 de dezembro de 1892. Vejam o que a serva de Deus escreveu. Não há escusas para alguém tomar uma posição de que não há mais verdade para ser revelada e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem um erro. O fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. Ah, mas isto está sendo defendido e ensinado pelos pioneiros há mais de 100 anos. Isto não é prova de que a doutrina é infalível. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. Agora veja o que Ellen White escreveu na mesma revista Review and Herald, do dia 25 de março de 1890. Temem alguns que, se reconhecerem estar em erro, ainda que seja num simples ponto, outros espíritos serão levados a duvidar de toda a teoria da verdade. Tem, portanto, achado que não se deve permitir a investigação, que ela tenderia para a dissensão e a desunião. Mas se tal é o resultado da investigação, quanto mais depressa vier, melhor. Se há aqueles cuja fé na palavra de Deus não suportará a prova de uma investigação das Escrituras, quanto mais depressa forem revelados, melhor. Não podemos manter a opinião de que uma posição, uma vez assumida, uma vez advogada a ideia, não deve sob qualquer circunstância ser abandonada. Há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Review and Herald, dia 25 de março de 1890. E agora em Testemunhos para Ministros, na página 105. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade do raciocínio tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não podemos fazer da tradição teológica ou da tradição profética, feita pelos pioneiros, uma desculpa para não investigarmos a palavra de Deus ou para rejeitarmos coisas que estão sendo reveladas na Bíblia só porque os pioneiros pensavam diferente. Temos que entender, queridos, que a revelação da verdade sempre foi de forma progressiva. Progressivamente Deus vai revelando as suas verdades. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus revelou muitas coisas. E agora, do Novo Testamento para os nossos dias, através de toda a Idade Média, através também dos livros do Espírito de Profecia, muitas revelações estão sendo feitas progressivamente. Não podemos parar no tempo. Sempre deveremos estar investigando a Bíblia e deixando que a Bíblia fale. Está escrito. É assim que diz o Senhor. Não é o que os homens pensam, não é o que os pioneiros pensam, não é o que a tradição ensina, mas é sim aquilo que a Bíblia ensina. A tradição não pode ser colocada em pé de igualdade com a Bíblia e nem acima da Bíblia. Na parte de segunda-feira, experiência. A experiência conta muito na sua compreensão das Escrituras. Mas a experiência não é a última palavra. Porque muitas pessoas têm uma experiência que os leva a desacreditar da Bíblia. Experiências em que o Espírito Santo se manifestou a elas. Experiências de que o Espírito Santo disse para elas que não precisariam guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, porque foram abolidos. Uma vez estudando a Bíblia com uma pessoa, ela disse: não, eu não vou guardar o sábado, porque o Espírito Santo me mostrou, me deu uma revelação de que o sábado foi abolido. Queridos, esta pessoa está colocando a experiência acima da Bíblia. O Espírito Santo fala de acordo com a Bíblia. Agora, se o Espírito Santo que está se revelando a você está falando contrário ao que está escrito na Bíblia, então provavelmente não é o Espírito Santo. É algum outro espírito maligno que está sutilmente enganando você. Porque o Espírito Santo não fala nada contra a palavra de Deus.
Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 2. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 2 e o verso 4. Aqui nós lemos Romanos capítulo 2 e o verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Nós precisamos experimentar as riquezas da bondade de Deus, da paciência de Deus, experimentar a longanimidade de Deus, porque experimentando pessoalmente a benignidade de Deus, isto vai nos levar ao arrependimento. Quando você tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, quando você conhece a Jesus Cristo, não porque falaram para você, ou também não porque você recebeu isso dos seus pais, mas porque você se encontrou com Jesus. Você se apaixonou por Ele. Você tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então confirma aquilo que João, lá na sua primeira carta de João, abra sua Bíblia, aqui na primeira carta de João, o capítulo 1, e os versos 1 em diante, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Você está percebendo a experiência pessoal que João e os outros apóstolos tiveram com Jesus? Não era porque falaram de Jesus. Eles experimentaram Jesus Cristo. Eles pegaram em Jesus Cristo. Eles viram Jesus Cristo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. É isso que dá autoridade na pregação. Quando você conhece a Jesus por experiência pessoal. Paulo não foi discípulo de Jesus, mas Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Queridos, todos nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. Para nós que já nascemos na igreja, já fomos educados desde a infância nos caminhos do Senhor, muitas vezes fica difícil descobrirmos em que ponto da nossa vida, em que ponto da nossa experiência encontramos Jesus. Mas isso não quer dizer que não tenhamos um encontro com Jesus. Talvez nós não tivemos aquela experiência marcante, como o caso de Paulo, que foi derrubado no chão e ficou cego, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez você não tenha tido a experiência, como por exemplo pessoas que eram drogadas e foram libertadas das drogas, pessoas que passaram por transformações tremendas. Mas, queridos, isto não significa que você não teve um encontro com Jesus Cristo, porque ao longo dos anos você está conhecendo Jesus, amando a Jesus, se apaixonando por Ele. Porém, queridos, a experiência pessoal que eu e você temos com Jesus não pode ser colocada acima da palavra de Deus. Se você teve uma experiência pessoal com Jesus, mas o resultado dessa experiência pessoal com Jesus foi o desprezar a revelação escrita de Deus, o que Deus revelou na Bíblia, então essa experiência pessoal com Jesus tem que ser colocado ali um ponto de interrogação. A experiência pessoal que você e eu temos com Jesus deve estar suportada e apoiada, fundamentada pela palavra de Deus. A revelação escrita é a nossa bússola, nunca pode ser desprezada, descartada. Agora, queridos, outro ponto que eu gostaria de destacar. Na experiência com Jesus, não pode existir, aliás, não existe uma experiência de segunda mão. Ou seja, você não pode ser cristão porque seus pais eram cristãos. Você não pode pertencer a uma igreja porque quando você nasceu, seus pais já eram membros daquela igreja. Não existe uma experiência cristã de segunda mão. A única experiência válida é a experiência de primeira mão. Como é que você obtém uma experiência de primeira mão? Quando você se torna filho e filha de Deus. Quando você é gerado pelo Espírito Santo. Quando você conhece a Jesus Cristo e você pode dizer como João falou, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, isso estamos anunciando para vocês.
A Bíblia diz que Deus só tem filhos e filhas. Eu quero ler para vocês João capítulo 1 e o verso 12. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você, quando conhece Jesus, você é gerado pelo Espírito Santo. Quando você nasce da água e do Espírito, você está sendo gerado pelo Espírito Santo. Seu nome entra para o livro da vida, como filho, como filha de Deus. Isto não é nascer do sangue e não é nascer da carne, é nascer do Espírito. Por isso que Deus nos gera como filhos e filhas através do Espírito Santo. Então você não é primo de Jesus, você não é sobrinho de Deus, você não é neto de Deus, você é filho e filha de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo. Nós somos filhos e filhas. Deus não tem netos. Vocês sabem? Deus não tem netos. Não aparece a palavra netos na Bíblia. Eu já contei para vocês a história daquele pastor na África do Sul que à noite teve um sonho. E no sonho a voz dizia: Deus não tem netos. Deus não tem netos. Ele então acordou, se levantou, pegou a sua concordância bíblica e procurou ali a palavra netos. Não encontrou nenhuma vez, mas ele encontrou muitas vezes a palavra filhos e filhas. Ele encontrou aqui João capítulo 1, verso 12, que diz que todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Ele encontrou também o texto que está lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o verso 14, onde diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele encontrou também o que Deus escreveu através de João, na primeira carta de João, capítulo 3. Em primeira carta de João, o capítulo 3, ele encontrou no verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Deus nos convence, através da sua palavra, de que nós somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Deus não tem netos. Não existe uma experiência cristã de segunda mão. Não tem valor nenhum. Nós temos que obter a nossa experiência de primeira mão, aos pés de Jesus Cristo, declarando nosso amor a Ele, entronizando Jesus em nosso coração, colocando Jesus Cristo no trono do nosso coração, fazendo de Jesus Cristo não só nosso Salvador, mas fazendo de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Ele manda e nós obedecemos. Na parte de terça-feira, cultura. O que é cultura? A cultura de um povo pode ser definida como o conjunto das tradições, dos costumes, dos hábitos, do comportamento, enfim, queridos, tudo isso junto forma a cultura de um povo. Será que a cultura influencia a nossa compreensão da palavra de Deus? Será que quando nós estamos lendo a Bíblia, tudo na Bíblia reflete o pensamento de Deus? Ou será que muitas coisas na Bíblia refletem os costumes, as culturas e as tradições e os hábitos dos povos daquele tempo? Vamos analisar um pouco. Queridos, a Bíblia fala sobre princípios e também fala sobre costumes e culturas. A cultura do Antigo Testamento, ou seja, a cultura do Antigo Israel, ela não era 100% bíblica. Por quê? Estava sendo influenciada pelas outras nações vizinhas. As nações vizinhas de Israel eram nações pagãs, que não adoravam o Deus Criador dos céus e da terra, que não tinham a verdade bíblica. Mas estas nações pagãs influenciavam os israelitas na sua forma de viver, ou mesmo na sua forma de adorar a Deus. Por isso, queridos, quando nós estamos lendo a Bíblia, existem pontos que você pode não entender, porque são coisas que não combinam com o caráter de Deus. Exatamente. Existem na Bíblia coisas que não combinam com o caráter de Deus. A Bíblia relata
toda a podridão da vida de Davi, toda a podridão da vida de Salomão, queridos. A Bíblia relata os pecados de Salomão, a poligamia de Salomão, a forma como Salomão adorou Baal, queimou crianças ao deus Moloque. Queridos, isto não reflete o pensamento de Deus ou a verdade, não, mas reflete cultura, a influência do paganismo sobre o povo de Deus. Se deixaram influenciar pelas nações vizinhas, passaram a adorar Baal, adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Os reis de Israel, sofrendo a influência dos reis das nações pagãs, começaram a acumular mulheres, tendo muitas mulheres, coisa que era condenada pela palavra de Deus. Por isso, queridos, a Bíblia não tem somente princípios de Deus. Ela tem também uma grande parte que reflete a cultura daquele tempo. E a cultura daquele tempo, a cultura daquele povo não nos beneficia, não nos é útil. Sem sombra de dúvida, a cultura do Antigo Testamento incluía poligamia. O que mais? Muito vinho. Há pessoas que ficam tentando explicar que o vinho que está ali relatado no Antigo Testamento e que o povo bebia muito vinho, não era o vinho alcoólico, era o suco da uva. Queridos, lógico que Deus quer que a gente beba o suco da uva. Mas este vinho mencionado no Antigo Testamento era o vinho alcoólico mesmo, o vinho que embebedava. Era o costume, era o hábito, era a cultura daquele tempo. Era muita poligamia, muitas mulheres para cada homem, era muito vinho, era muita carne, era também muita violência. E prevalecia a lei do olho por olho e dente por dente. Existia muito divórcio, divórcio por qualquer coisa. A mulher envelheceu, ele trocava a mulher, ele devolvia a mulher para o pai. Queridos, esse tipo de cultura que nós encontramos quando estudamos a Bíblia não serve para nós, porque não são princípios. Nós encontramos na Bíblia os princípios de Deus, principalmente os 10 princípios revelados nos 10 mandamentos. Esses são 10 princípios de Deus. Existem muitos outros princípios de Deus revelados na palavra de Deus, como o princípio do criacionismo. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ali está o princípio do criacionismo. Deus criou os céus e a terra. O princípio de que o pecado entrou através do pecado de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, quando ele comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou através de Adão. Adão não foi enganado. Queridos, são princípios. O princípio de que o pecado só pode ser perdoado com derramamento de sangue. Por isso, Adão pecou e um cordeiro foi morto. E este cordeirinho continuou sendo morto ano após ano, até que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Este é um princípio, a salvação pela fé em Jesus Cristo, no sangue que ele derramou. Mas você vai encontrar na Bíblia muita cultura, muitos hábitos, muitos costumes que não podem ser praticados pelo povo de Deus hoje. Nós temos o privilégio de ter luz acumulada. Quando eu falo luz acumulada, eu estou dizendo a luz do Antigo Testamento, somada com a luz do Novo Testamento, somada com a luz que nos veio através do Espírito de profecia. Nós temos luz acumulada, luz abundante. Não podemos justificar nossos hábitos, costumes, apontando para os dias de Moisés. Porque nos dias do Antigo Testamento eles bebiam, porque nos dias do Antigo Testamento eles tinham várias mulheres, porque naquele tempo eles comiam muita carne, porque naquele tempo eles se divorciavam por qualquer coisa. Queridos, não fique olhando para o passado para justificar os seus erros hoje, porque Deus vai cobrar de nós de acordo com a luz que nós temos. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade, maior a severidade no juízo. Agora vamos ler o que está na primeira carta de João, capítulo 2. A primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler então os versos 15 até o verso 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo tem sua cultura, não serve para nós. Nem a cultura do Antigo Testamento, nem a cultura atual. Qual é a cultura atual? Amor livre. Por que casar? As pessoas vivem praticando sexo fora do casamento. Isso faz parte da cultura? O lesbianismo, o homossexualismo faz parte da cultura moderna. Mas a cultura moderna não serve para nós. Porque a cultura, quando fere os princípios da palavra de Deus, princípios de casamento, princípio de vida pura,
princípio de sexo sagrado, sexo abençoado por Deus, quando a cultura transgride e fere os princípios da palavra de Deus, nós devemos abandonar a cultura e ficar com os princípios da palavra de Deus. Por isso diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Tudo, costumes, práticas, hábitos. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é o que o mundo faz, não é a forma como o mundo vive, não é o que o mundo come e bebe. Este não é o padrão para o povo de Deus. O padrão para o povo de Deus é a revelação que está na Bíblia e também no espírito de profecia. Deus tem uma luz especial para os que vivem nesta última geração. Aquilo que nós chamamos de verdade presente não é uma verdade que existia para a Idade Média, não é uma verdade que existia para o Antigo Testamento. A verdade presente é uma verdade que foi revelada com detalhes, com especificações para os nossos dias, para esta última geração que está aguardando a volta de Jesus. Por isso diz aqui 1 João capítulo 2, verso 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a lascívia, a sensualidade, a pornografia, isso são concupiscências da carne. A concupiscência dos olhos, ou seja, a pornografia, o ficar vendo. O sexo foi dado por Deus não para ficar sendo visto, mas para ser praticado dentro do casamento, entre marido e esposa. Mas muitos querem assistir o sexo. Isto é concupiscência dos olhos. Isto é pornografia. Aqui diz a soberba da vida, ou seja, o luxo, a comodidade, a extravagância no luxo. Isto é a soberba da vida. Não são do Pai, mas do mundo. Mas o mundo não é o seu padrão. O nosso padrão é o de Deus, é o da Bíblia. Aqui diz no verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você e eu vamos ter permanência eterna, porque nós estamos nos guiando pelos padrões de Deus, pela luz que Ele nos revelou para os nossos dias. Não vamos ficar olhando para o passado para desculpar nossos comportamentos, nossos hábitos, nos dias de hoje. No livro Conselhos a Pais e Professores, que Ellen White escreveu, está escrito: os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Jesus se aproximava daqueles que ele queria salvar. Nós também temos que nos aproximar daqueles que queremos salvar. Não podemos nos isolar do mundo e viver numa ilha. Não, queridos. Nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu. Ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que cumprir nossa missão, mas não podemos nos misturar com os costumes do mundo. A forma de comer e de beber do mundo, a forma de se vestir do mundo, os filmes que o povo do mundo assiste, as novelas que eles assistem, isto não nos serve como padrão. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao céu. Nós temos os pés aqui, nós andamos aqui, mas nossa cabeça não está aqui. Nossa cabeça está no céu. Bendito seja Deus, porque nós temos a cabeça nas coisas do céu, nas coisas espirituais. E é para lá que Deus vai nos levar, porque é o céu que nos anima, é o céu que nos dá esperança, é o céu que é o nosso lar eterno com o nosso querido Jesus. Na parte de quarta-feira, razão. O que você entende por razão? A razão é a faculdade de pensar, de raciocinar. Deus nos deu o raciocínio, Deus nos deu a mente para raciocinar, para avaliar, para discernir o certo e o errado. Porém, queridos, no século XVIII, para sermos mais específicos, durante a Revolução Francesa de 1789, ali surgiu a Era da Razão. Por quê? Ali foi criada a deusa da razão. Eles pegaram uma prostituta, a elegeram como deusa da razão, colocaram ela num andor e carregaram aquela mulher numa procissão pelas ruas de Paris, entraram na igreja de Notre-Dame e a colocaram sobre o altar. Eles a nomearam como sendo a deusa da razão.
O iluminismo está associado à Revolução Francesa, à abominação da religião, ao abandono da Bíblia, à queima das Bíblias, à destruição das igrejas. O iluminismo está associado à morte de Deus. Assim eles diziam: Deus morreu, Deus não existe. Queridos, o iluminismo do século XVIII está associado também à maçonaria. Todos os grandes homens daquele tempo, os entendidos, os estudiosos, os intelectuais, eram homens que na sua maioria pertenciam à maçonaria. Todas as pessoas influentes do século XVIII, do iluminismo, eles eram convidados para participarem da maçonaria. Isso aconteceu também com Guilherme Miller. Guilherme Miller também era maçom até o ano de 1831, quando ele se apaixonou por Jesus Cristo, ele abandonou a maçonaria. Queridos, no iluminismo e também na maçonaria, o que era importante era a razão. Você decide o que é a verdade. A verdade é você quem decide, não é definida pela palavra de Deus. Eles chamam isso como racionalismo, colocando a razão acima da Bíblia. Nós não podemos colocar a razão acima da Bíblia, não podemos colocar a tradição acima da Bíblia, não podemos colocar a cultura acima da Bíblia. Tudo isso tem que estar abaixo da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa norma autoritativa de doutrinas, de vida e de prática. A deusa da razão, cuja estátua está ali em Nova York, conhecida como a Estátua da Liberdade. Queridos, a Estátua da Liberdade é a deusa da razão. É um presente da loja maçônica da França. Ela foi esculpida por um maçom chamado Frederick Berthold e foi doada para os Estados Unidos, isto em 1886. Esta deusa da razão era o sonho do iluminismo de espalhá-la por toda a Europa, para que toda a Europa seguisse os caminhos e os passos da França, abolindo a religião, abolindo Deus, abolindo a Bíblia, fechando as igrejas e elegendo a razão humana como sendo o Deus do iluminismo. Você, a sua razão, determina o que é certo e o que é errado. Queridos, quando as pessoas olham para a Estátua da Liberdade, não imaginam que seja a deusa da razão, fruto do iluminismo. Lembrem-se que a Revolução Francesa foi em 1789. E lembre-se que a independência dos Estados Unidos foi em 1776. Foi um país fundado por iluministas, líderes iluministas que eram maçons, que criam na deusa da razão. Por isso, queridos, eles consideravam os Estados Unidos como o primeiro país no mundo que surgiu fruto da razão humana. Fotografias e pinturas da deusa da razão foram espalhadas por toda a Europa e nos Estados Unidos nos séculos XVIII e XIX. Especialmente durante a Guerra da Revolução Americana, a deusa da razão foi celebrada como um símbolo. Ela se tornou uma protetora da rebelião, a dama da liberdade. Hoje, esta estátua, deusa da razão, iluminista, pode ser encontrada nos Estados Unidos da América em várias partes. Está ali no edifício do Capitólio em Washington, D.C., outra pode ser vista sobre o Capitólio em Austin, Texas. Essa estátua tem sido construída em praças e parques por todo o país. Mas, queridos, nós não cremos na deusa da razão, porque a deusa da razão é Satanás. É Satanás colocando a razão humana acima de Deus, acima da Bíblia, a palavra de Deus. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. Em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o que a razão humana pensa ou discerne, mas é o que Deus diz. Mesmo que eu não entenda o que Deus está dizendo, eu aceito como sendo a vontade de Deus para a minha vida. Primeiro eu creio, para depois entender. Ninguém pode esperar entender para depois crer. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington. Ele era iluminista, ele era maçom. O terceiro presidente dos Estados Unidos foi Thomas Jefferson. Foi do ano 1801 a 1809. Ele não aceitava a Bíblia como estava escrita. Ele fez uma Bíblia para ele, chamada a Bíblia de Thomas Jefferson. Nesta Bíblia, ele eliminou todos os versos que eram contrários à razão. E o que é contrário à razão? Os milagres, por exemplo.
Ele eliminou da Bíblia de Thomas Jefferson, ali foram eliminados todos os milagres de Jesus, ali foi eliminado também o nascimento de Jesus, que foi de forma misteriosa, gerado pelo Espírito Santo, isso ele eliminou. Eliminou também a ressurreição de Jesus Cristo. Enfim, queridos, tudo que era contrário à razão, Thomas Jefferson eliminou da sua Bíblia. Esta Bíblia não nos serve. O que nós cremos e o que nós aceitamos é a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, sem eliminar nada, aceitando tudo como sendo a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Na parte de quinta-feira, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. Na Igreja Católica Romana, colocaram a tradição acima da Bíblia, muito superior à Bíblia. Por isso eles guardam o domingo, porque isto é tradição. A Bíblia católica, bem como a Bíblia protestante, todas as Bíblias mandam guardar o sábado. Mas por que eles guardam o domingo? Porque a tradição manda guardar o domingo. No pentecostalismo, também, queridos, existe o perigo de colocar as revelações feitas pelo Espírito Santo em primeiro lugar, colocando a revelação escrita, que é a palavra de Deus, em segundo plano. Observem, Satanás está sempre tentando descartar a Bíblia. Na Igreja Católica, ele descarta a Bíblia em nome da tradição. E no pentecostalismo, como é que ele descarta a Bíblia? Com a desculpa de que o Espírito Santo revelou. A pessoa tem uma revelação através de sonhos ou visões, e nesta revelação o Espírito Santo diz para ela que os mandamentos de Deus foram abolidos, que ele não precisa guardar o sábado, que ele não precisa devolver o dízimo. Então a pessoa diz, não, o Espírito Santo me revelou. Queridos, estas revelações estão sendo colocadas acima da Bíblia e são contrárias à Bíblia e não são do Espírito Santo. Por quê? Com certeza não são do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não fala nada contrário à palavra de Deus. A Bíblia, a revelação escrita, foi inspirada pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo falaria contra a Bíblia? Convido você para ler João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 46. Evangelho de João capítulo 5 e o verso 46. Aqui nós lemos: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus Cristo não anulou os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Nós também não podemos anular, porque todos os escritos dos profetas falavam e testemunhavam acerca de Jesus Cristo. Se cremos nos profetas do Antigo Testamento, cremos também em Jesus Cristo e cremos também nos profetas do Novo Testamento. Quem anula a palavra de Deus, seja em nome da tradição, ou seja em nome de alguma revelação dada pelo Espírito, mas não é o Espírito Santo, existem muitos espíritos malignos que andam dando revelações para as pessoas que contrariam o claro assim diz o Senhor. Queridos, quem anula a palavra de Deus escrita, inspirada, e se esquiva da sua mensagem clara, está andando em terreno perigoso e não está seguindo a direção do Espírito de Deus. A Bíblia é a nossa única salvaguarda espiritual. Somente ela é a norma confiável para toda a matéria de fé e de prática. Satanás quer mesmo descartar a Bíblia. E agora eu faço para você um desafio. Você pode pensar, nós adventistas estamos protegidos, porque nós aceitamos a Bíblia como um todo. Não vamos colocar a tradição em lugar da Bíblia, não vamos colocar a cultura no lugar da Bíblia e não vamos colocar a razão acima da Bíblia. Mas, queridos, você já percebeu que existe uma outra estratégia de Satanás para nós, na Igreja Adventista? Muitos colocam o espírito de profecia acima da Bíblia. Muitas vezes, quando eu leio um texto da Bíblia para uma pessoa, e ela diz, mas o que é que diz a irmã White sobre isso? Queridos, quando o texto bíblico é claro, Deus está falando de forma clara, inteligível, nós não precisamos de nenhuma outra fonte adicional para aceitarmos o que Deus está declarando na Bíblia. E você pode me perguntar, mas pastor, o espírito de profecia não foi inspirado pelo Espírito Santo? E a minha resposta é, sim,
O espírito de profecia, a serva de Deus, Ellen White, foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas, queridos, nós não podemos colocar o espírito de profecia em pé de igualdade com a Bíblia, nem acima da Bíblia. O assim diz o Senhor, o assim está escrito, deve prevalecer em todas as ocasiões. Os escritos do espírito de profecia são maravilhosos, inspirados por Deus, para serem aplicados na minha vida pessoalmente. Cada pessoa que lê os livros do espírito de profecia está se beneficiando espiritualmente. Mas nós não usamos o espírito de profecia para estabelecer doutrinas na Igreja Adventista. Fica bem claro de que todas as 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista, elas estão fundamentadas essencialmente na Bíblia, a palavra de Deus. A única norma autoritativa e doutrinária que nós temos. Existem dois extremos, queridos. O colocar o espírito de profecia em pé de igualdade ou superior à Bíblia, ou então desprezar o espírito de profecia. São dois extremos que precisam ser evitados. Deus vai nos conduzir no caminho do meio, do caminho do equilíbrio, aceitando a Bíblia como autoridade divina para a nossa vida e aceitando o espírito de profecia como conselhos inspirados para esta igreja que está na última geração, a igreja de Laodiceia. Este último período da igreja de Deus na terra tem sim a orientação divina através do espírito de profecia. Mas aqui no livro Grande Conflito, no Grande Conflito, página 9, Deus nos fala através da sua serva. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Queridos, que Deus nos dê o equilíbrio. Bendito seja Deus por este livro sagrado, a Santa Bíblia. Bendito seja Deus pelos escritos do Espírito de Profecia. Vamos deixar que Deus nos guie, nos oriente. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo, dando sempre para você o discernimento para colocar a Bíblia acima de tudo e acima de todos os outros livros que existem. Ela é a revelação escrita de Deus. A Bíblia é a nossa autoridade superior e definitiva em todos os assuntos de fé e de prática. Deixo com você, meu querido irmão, a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe. Amém.